Abra mão do controle. Se é a tristeza, se é a raiva, se é a frustração, se é a ansiedade, se o tédio, se eles baterem na porta, não fuja. Abra a porta. Deixe eles entrarem. Escute o que essas emoções têm a dizer. Acolha elas. E depois, as deixe ir embora. Às vezes, o que eu gasto de tempo e energia tentando evitar é maior que se eu simplesmente aceitasse e sentisse. A ideia aqui é que as emoções passam, elas são cíclicas, elas são o resultado de algum estímulo. Se a emoção chegou, algo já aconteceu. Fugir para evitar o desconforto é um tiro no pé. Uma hora eu canso, a emoção me engole do mesmo jeito. Ela está mais forte, ela me derruba e eu simplesmente continuo tentando fugir. E aí vem uma conclusão muito forte na minha mente. Isso vai ter fim? Um dia eu não vou mais precisar fugir das emoções difíceis, um dia elas vão simplesmente desaparecer. O que eu quero dizer é que tentar zerar o custo das emoções difíceis traz um outro custo, o custo de gastar o meu tempo de vida fugindo e evitando. As emoções difíceis, por mais que sejam desagradáveis, elas não são vilãs. Elas estão ali para nos avisar, para nos trazer informação sobre a importância de diferentes resultados. Se a gente pudesse ouvir o que elas estão falando, talvez a gente pudesse usar isso para tentar direcionar melhor a nossa próxima ação, a nossa próxima decisão. E se eu fujo, eu acabo ignorando essas informações que as emoções trazem. E aí eu ainda me pergunto por que que as emoções não vão embora? Por que que elas parecem estar sempre me perseguindo como se fossem uma sombra? Bom, se eu tivesse abertura, aceitasse o desconforto junto das informações que ele traz, talvez então eu pudesse mudar as minhas ações e deixar a emoção finalmente ir embora. Olá pessoas, eu resolvi fazer o conteúdo primeiro nesse vídeo, depois falar para depois conversar. Esse foi um textinho que eu escrevi mais ou menos, só para ter uma ideia sobre esse tópico de emoções, mais especificamente de emoções desagradáveis, porque obviamente a gente tem isso. E as emoções agradáveis, elas seguem a mesma lógica, elas também estão trazendo a informação sobre uma determinada situação que está acontecendo, seja uma situação interna, um pensamento, seja uma situação externa, algo que eu fiz ou algo que outra pessoa está fazendo. Só que quando o assunto é emoções desagradáveis, às vezes acaba que a gente não aprende a desenvolver uma habilidade que é a tolerância à frustração, é a tolerância ao desconforto. E daí a gente acaba desenvolvendo repertórios, desenvolvendo estratégias para tentar evitar de sentir qualquer emoção desagradável, né? O melhor sinal de gatilho, o menor sinal que possa vir uma emoção desagradável, eu já busco uma outra ação complementar para tentar sobrepor aquela emoção, para eu não sentir, para eu não precisar sofrer, propriamente dito. Só que a gente acaba entrando nesse problema, né? Não é que sofrer seja bom ou que a gente quer que as pessoas sofram, mas é que essas emoções desagradáveis é à toa. Elas não estão ali só para punir a gente sem nenhum motivo específico. Não, elas estão ali porque elas estão informando de coisas importantes. E daí quando a gente foge dela, quando a gente não presta atenção nelas, a gente acaba tendo uma perda de informação, né? A gente acaba não entendendo o que está gerando aquelas emoções, e se a gente não tem acesso a essa informação, a gente acaba não tendo um pedaço crucial que poderia direcionar a nossa próxima tomada de decisão, de fazer algo diferente, de sair de uma situação, de mudar de contexto, de impor um limite, seja lá o que for. Ou seja, as emoções, elas são importantes. É óbvio que, além desse repertório da habilidade de tolerar a frustração, de tolerar o sofrimento, também tem a questão de como que eu lido, né? Então, enquanto algumas pessoas fogem, outras pessoas têm outros mecanismos de lidar com aquilo, que às vezes são mecanismos violentos, né? São mecanismos agressivos, às vezes com o próximo e às vezes consigo mesmo. Então tem pessoas que não conseguem fugir, mas ainda assim não conseguem tolerar o sofrimento mesmo não fugindo, então acabam recorrendo a esse repertório, a agressividade, seja com o outro, seja consigo mesmo, como uma forma de extravasar aquela emoção. Não tem problema eu buscar repertórios para tentar amenizar a intensidade da emoção quando ela é muito forte, principalmente nessas emoções de caráter desagradável, uma raiva, uma ansiedade. Às vezes um repertório comportamental físico, só para diminuir um pouco a intensidade da emoção, é importante para daí então a gente conseguir refletir sobre o significado dela, sobre o que ela está sinalizando de importante, né?
Só que, óbvio, eu também tenho que treinar esses repertórios para eles serem adaptativos, para eles não serem nem perigosos para mim, nem perigosos para o outro e gerarem outras consequências ruins no geral, né? E é óbvio que desenvolver esses repertórios não é fácil, né? Então, desenvolver o repertório para diminuir a intensidade da emoção sem gerar consequências negativas, desenvolver o repertório de simplesmente tolerar um pouco de sofrimento, desenvolver o repertório de conseguir enxergar o que uma emoção está sinalizando e conseguir então adaptar a minha aproximação com relação a isso. São todos repertórios que exigem um certo treino, exigem um certo tempo para você pegar, parar, se preparar, buscar uma situação para se expor e praticar essa habilidade. E às vezes algumas pessoas não conseguem fazer isso sozinhas, às vezes algumas pessoas não têm apoio de outros adultos ensinando elas a fazerem isso, não tem esse modelo. Nesse sentido, uma ajuda profissional pode ser interessante. Nesses casos em específico, o processo de psicoterapia com certeza pode ajudar. É isso, pessoas. Hoje não é um vídeo muito longo, era só trazer esse insight sobre emoções, que eu acho que pode ser útil para muitas pessoas. Como sempre, feedback. Caso tenha algum comentário, deixe embaixo. Até a próxima.